E aí, turma? Tudo certo aí? A partir de agora estamos gravando. São 10 horas e 33 minutos. E a gente vai continuar, então, com o escalonamento, inicialmente na página 129. E conforme for, com o tempo, a gente ainda poderá trabalhar alguma coisa com os determinantes, que é a próxima aula. Ok? Para quem está chegando agora, não sei se já viram, eu já coloquei as notas das avaliações do site. Caso alguém queira fazer a recuperação, eu vou enviar o trabalho de recuperação nessa semana ainda, provavelmente hoje é terça, a semana está começando, e a gente vai levando. Também ainda vamos ter que enviar aí para vocês um outro trabalho, mas isso é questão de tempo para a gente ver como é que acaba esse trimestre, certo? Então, sim, também para quem está chegando agora, a partir de sexta-feira, as aulas gravadas, eu consegui achar o caminho e vocês podem acessar. A gente fez um teste hoje aqui na escola, está tudo certinho, para vocês acessarem as videochamadas em casa, novamente, para reverem alguma coisa que possa ajudar a resolver questões e assim por diante. Então, vamos à aula de hoje. Aí está. A primeira situação nos pede para classificar o sistema. Esse sistema, ele tem um número maior de equações do que de incógnitas, né? Ele tem 3 equações e tem 2 incógnitas. Então não dá para dizer nada ainda. Se fosse o contrário, a gente já poderia dizer SPI. Certo? Se fosse o contrário, se o número de equações fosse menor que o número de incógnitas, mas enquanto ele está assim, não. Então nós vamos fazer o esquema de escalonar. Acabou de chegar alguém. Eu acho que alguém agorinha. Aí. Ótimo. Então, vamos dar início, então, ao escalonamento desse sistema, que novamente é simples, porque na primeira equação nós temos um x. Para eliminar o x na segunda equação, nós vamos multiplicar por menos 2 e vamos somar aqui com a segunda. Assim, a primeira vai ficar como está. A segunda vai agora ter que fazer mentalmente, né? Menos 2x, porque eu multiplico, né? Menos 2x, mais 2x, vai dar 0, então vai sumir. Agora, menos 4y, com menos y, vai ficar menos 5y. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com menos 1 vai dar menos 5. Agora, com o 7. Só um pouquinho. Acho que entrou alguém. Mas alguém chegou. Com o 7, nós teremos, então, menos 14 mais 4, que vai dar menos 10. Poderíamos afirmar desde já que o y vai dar 2. Mas temos que observar primeiro o que vai acontecer com a terceira equação. Para a terceira equação, nós vamos multiplicar por 3 negativos. E vamos fazer o mesmo esquema. Menos 3x
com 3x, vai dar 0, menos 6y, com y vai dar menos 5y. Opa! Será que vai dar certo? E agora? Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 3 vai dar menos 21. Menos 21 mais 10, infelizmente, não deu menos 10. Deu menos 11. Correto? Então, agora nós estamos diante de um dilema. Numa equação diz que menos 5y é igual a menos 10. E na outra equação diz que menos 5y é igual a menos 11. Isso a gente já pode observar, então, que é impossível, porque tem dois resultados diferentes. É uma situação impossível, tá? Mas nós também poderíamos continuar o escalonamento fazendo o seguinte aqui, ó. Fazendo o seguinte, fazendo essa aí vezes menos 1. Acho que entrou mais alguém. Ah, senhor Lucas. Se a gente continuar, a gente já vê então que essas duas coisas se contradizem. Portanto, um sistema desses é impossível. Está se contradizendo. Contudo, a gente poderia continuar fazendo o escalonamento, deixando aqui. Essa não se mexe, essa não se mexe. É igual a menos 10. Agora, ao multiplicar por menos 1, eu vou ter 5y positivos com 5y negativo, que vai dar 0. E aqui eu vou ter, na terceira equação, vai dar 1. Porque eu teria menos 10, mais 10 com menos 11, menos 1. Ou seja, seria a mesma coisa que dizer que 0 é igual a 1. Então, de qualquer forma, o que se observa aqui já é um absurdo. Porque o y tem dois valores diferentes e não pode. E o que se observa aqui também é um absurdo. Então, quando acontece algo que é assim impossível, o sistema vai ser, então, SI. Sistema impossível. Certo? 0 igual a menos 1 não existe. Mas isso também a gente já poderia ter observado na primeira situação, nessa situação aqui. Estou riscando aqui. Porque tem duas equações e dois valores diferentes. Y igual a 2 negativo e y igual a 11 quintos. Não seria possível. Então, o sistema é impossível. Beleza? Também é uma situação a estudar para esses sistemas. Tínhamos mais equações do que incógnitas, e aí acabou aparecendo uma equação incorreta. Se tivesse aparecido 5y igual a 10, aqui na primeira, nessa última aqui também, se essas duas equações fossem iguais, aí seria tranquilo. Y igual a 2 e x igual a um valor, né? 3. Mas não apareceu, então.
Ok, vamos para a próxima questão, que significa, então, resolver um sistema em função de um parâmetro. Nesse sistema tem uma letrinha a mais, que se chama parâmetro. Temos o A aparecendo junto como se fosse... Ele é um parâmetro real, ou seja, ele é um coeficiente, ele é um número real. Vamos ver o que acontece de acordo com isso. O que nós podemos fazer aqui é observar que o sistema já está escalonado e aí ver o seguinte. Nós vamos ter Z igual a 2 sobre A. Então, para esse 2 sobre A, nós temos que considerar duas situações. Aquela de sempre, quando eu tenho um valor desconhecido na divisão, eu tenho que considerar duas situações. Esse A poderia ser igual a zero, porque zero é um parâmetro real. E ele poderia ser um número diferente de zero. Concordo? O A poderia ser igual a zero, ou ele poderia ser diferente de zero. Cabe agora analisar o que aconteceria em cada caso. Se ele for igual a zero, o que vai acontecer? 2 dividido por zero não existe. É impossível. Não é? 2 dividido por zero é impossível. Certo? Agora, se o A for igual, aí nós podemos verificar o que vai acontecer com os outros. Parece por diferente, né? Primeira parte aqui é impossível. E se for igual, então Z pode ser igual a 2 sobre A. Isso pode acontecer. O A pode ser 1, 2, 3, etc. Aí nós podemos calcular Y. Calcular Y. Ficaria Y igual... Aliás, desculpa, menos, né? Y menos... No lugar do A, continua o A. No lugar do Z, 2 sobre A. E isso é igual a 1. Estamos usando a segunda equação. Aqui, vamos ter um cancelamento, ficando Y igual a 1 mais 2. E o A sendo cancelado, fica Y menos 2 igual a 1. Esse menos 2 vai para o outro lado e fica 1 mais 2. E aí eu tenho Y igual a 3. Certo? Posso agora calcular X. Eu tenho X mais 2 vezes 3 mais A vezes 2 sobre A, que é o valor de Z, igual a 13. Ficando X mais 6 mais 2 igual a 13.
ficando x igual a 13 menos 6 menos 2. Portanto, x 13 menos 8 vai dar igual a 13 menos 8, 5. Certo? E aí está a nossa solução. Para qualquer A diferente de zero, o A diferente de zero é o que nós estamos considerando agora. Para qualquer A diferente de zero, a nossa solução é 5 para x, 3 para y e 2 sobre A. Aqui, A sendo um parâmetro real, vai acontecer isso. Se ele for igual a zero, o sistema é impossível. SI. Se ele for diferente de zero, a gente consegue obter os valores de x e de y, apesar dele, porque ele se simplifica nas equações. E aí nós temos o conjunto de solução conforme está escrito. Mais uma situação, então, onde vocês têm um outro parâmetro para analisar. E sempre em matemática, não pode descuidar dessa situação da divisão por zero. Ok? Então, essa é a última questão para os sistemas por enquanto. Porque a gente ainda vai voltar a eles, mas só depois que soubermos calcular determinantes. Tá legal? Vamos então daqui a pouco já ver o que é um determinante e trabalhar isso daqui para frente. Posso apagar? Eu acredito que sim. Ok. Tarefas aí recomendadas. E vamos falar de determinantes, assunto bastante importantes. Então vejam só, determinante é um número que se atribui a uma matriz. Tá? Já vamos aprender a calcular esses determinantes. Se a matriz for esse determinante, ele só serve para matrizes quadradas. Certo? Olha só, determinantes de ordem 1, 2 ou 3. Aqui está primeiramente de ordem 1, 2 ou 3. E vocês observem, então, que quando fala de ordem 1, 2 ou 3, quer dizer 1 por 1, que é o caso da primeira matriz aqui, o A11, 2 por 2, que é o caso da segunda matriz, 3 por 3, que é o caso da terceira matriz. Quando a matriz tem somente um valor, seria uma matriz 1 por 1, essa matriz vai ter o seu determinante vai ser igual a esse número. Tá? Vai ser igualzinho a ele mesmo. Quando nós temos ordem 2, observe o que se faz ali, ó. Diagonal principal, o primeiro vezes o segundo aqui, e diagonal secundária, menos. Primeiro menos o segundo. Certo? Para o terceiro, a gente vai explicar esse caso aqui com os exemplos. Note que a gente está repetindo duas colunas aqui para fazer umas continhas, e aí tem mais e tem menos lá em cima. Já vou mostrar a razão e como isso funciona. Vamos começar então com uma de ordem 2 inicialmente, para dar o pontapé inicial. Então é um número que a gente vai obter que se chama determinante, certo?
E com esse número a gente vai poder fazer várias coisas, inclusive resolver sistema por uma regra chamada regra de Cramer e calcular a área de triângulo na geometria analítica. Se você conhece os 3 vértices de um triângulo, você pode calcular a área utilizando o determinante. Uma coisa bastante interessante. Então, vamos primeiramente dar início ali aos cálculos para verificar como isso funciona. Quando nós temos de ordem 1, e aqui não tem nenhum exemplo, tá? Porque a gente praticamente não usa o conceito de matriz para a ordem 1, mas se uma matriz fosse igual a 7, o determinante dela seria o próprio 7. Certo? Outra novidade, tá? Vejam só. Aqui eu tenho colchetes para mostrar matriz. Determinante é a mesma coisa que isso entre barras, só que essas barras não significam valor absoluto, não é módulo. Notem que aqui na questão 1 está escrito calcule e aparecem barras com a matriz dentro. Então, essas barras significam determinante. Se você encontrar uma matriz com barras, você vai calcular determinante. Então, como calcular determinante? Vamos lá que a gente já viu, em princípio, como fazer, agora é só aplicar. Então, nós temos que utilizar a diagonal principal, ou seja, o determinante disso aí vai ser 2 vezes 1 menos, aqui, só tem que tomar cuidado, né? Porque vai ser menos 3 vezes 5. Certo? Vai ser menos 3 vezes 5, portanto, vai dar 2 mais 15 e vai ficar 17. Esse número é o determinante dessa matriz. Ok? Simples assim. Bom, agora vamos ver como a gente vai proceder para uma matriz de ordem 3. Uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Como vocês veem ali na página, vocês precisam repetir as 2 últimas colunas. Vamos ver como isso funciona. Olha só. Bastante atenção agora. Então, nós vamos repetir as 2 primeiras colunas aqui. Primeira coluna, segunda coluna. E nós vamos seguir o mesmo esquema. Nós temos a diagonal principal e as diagonais ou linhas paralelas a ela. Ou seja, nós vamos fazer 1 vezes 3 vezes 1. Tem um segredo, né? Nada de segredo aí. Mais 2 vezes 0 vezes 0. Correto? Mais 3 vezes 5 vezes 0. Então, nós pegamos os elementos em diagonal.
Como na 2 por 2 a gente fez menos, aqui a gente agora também vai fazer menos. Ou seja, fazendo assim, nós vamos ter menos 3 vezes 3 vezes 0. Menos 1 vezes 0 vezes 0. E ainda menos 2 vezes 5 vezes 1. Ok? E assim nós teremos 3 mais 0 mais 0, menos 0, menos 0, menos 10. E esse determinante vai dar menos 7. Ok? Aí está o determinante de terceira ordem. Portanto, bem facinho e sossegado. Aproveitando esse espaço aqui, também que a gente tem um tempinho ainda, nós vamos aí mostrar uma coisa rapidão. Posso apagar isso, né? Eu vou antecipar aí um conceito que eventualmente poderá ser útil. Se eu tenho um triângulo, esqueço isso aqui agora. Se eu tenho um triângulo com A, B e C, digamos 3 e 4, 5 e menos 1, e 0 e menos 2. Seriam, isso aí é uma hipótese, né, de vértices de um triângulo. É só um esboço. Se botar isso aí no sistema de coordenadas, ele não vai ficar com essa aparência, né? A área desse triângulo é igual a metade do valor absoluto do determinante. Tá? Que determinante? XA, YA e 1. XB, YB e 1. XC, YC e 1. Mas é em módulo. Então, a primeira barra, a barra maior, significa valor absoluto, módulo. Porque a área não pode dar negativo, né? O determinante desse item B ali deu menos 7. Não pode, tem que ser positivo. Então, para o nosso triângulo aqui, nós teremos 1/2 do módulo. E aí escrevemos a matriz. 3, 4 e 1. 0, menos 2 e 1. 5, menos 1 e 1. Correto? Seria a nossa matriz. Vamos aumentar as duas primeiras colunas, os repetidos. E não esquecer o módulo. Então, essa área vai ser igual a 1/2 do módulo de primeira diagonal, 3 vezes menos 2 vezes 1, mais 4
vezes 1 vezes 5. Mais 1 vezes 0 vezes 1. Agora vamos subtrair. Menos 3 vezes menos 2. Ao subtrair tem que tomar cuidado, como tem negativo, né? Vezes 5. 4 vezes 1 vezes menos 1. E ainda 4 vezes 0 vezes 1. Ficando a área igual a 1 meio do módulo de menos 6 mais 20 mais 0. Agora, cuidado. Mais 3 vezes 2, 6, 30. Mais 4. Mais 0. Que vai dar, então, 1 meio. 34, 54, 48. Cujo módulo é 48. E a área desse triângulo vai dar, então, 24 unidades de medida. Dependendo da medida da malha do plano cartesiano. Aqui daria 54 menos 6, 48. Dividido por 2, 24. Módulo, quer dizer, valor absoluto. Se fosse menos 48, também seria positivo, para mais 24. Então, ali é um exemplo da aplicação de determinante para a geometria analítica, observados os vértices do triângulo. Ok? Para vocês terem uma situação concreta de aplicação desde já. Para calcular solução de sistemas, ainda vai... Oi? Essa parte ali do negativo tá certa? A parte do negativo? Tipo, quando vai subtrair, não seria, tipo, 5 vezes menos 2 vezes 1? É que multiplicou com 3. Aqui dá mais 30, né? Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Com 5 Mas na dá... parte de cima? E aqui, na parte de cima... Tipo, ali tá escrito menos 3 vezes menos 2 vezes 5. Em vez de menos 3, não seria 1? Não, porque você tem... Ah, eu errei a coisa aqui. Agora sim. Caiu a ficha. Então não é 30. É 10 aqui. Então aqui é 10. Isso dá 34. Isso dá 28. 28. E aqui vai dar 14. Eu peguei a cor correta. Peguei o... coisa. Peguei errado ali, mas aí também vai dar errado porque aqui seria 3 também. Ou seja, está errado. Pronto. Deu. Vamos começar no começo. Começar? Não. Vamos fazer o seguinte. Vocês agora sabem como fazer. E aí, quem quiser, vai calcular essa área corretamente. Só cuida para não fazer a besteira que eu fiz, que foi confundir as diagonais. Tá? Ela aqui nos ajudou aí a enxergar isso, a nossa colega. Não sei quem estava falando, mas, enfim, muito obrigado pelo vídeo. A gente acabou fazendo errado porque confundiu as diagonais. Eu queria rapidamente encerrar a aula e terminar aí a questão 3.
Então, você sabendo dessa área, se alguém na próxima aula quiser fazer a gentileza de fazer o comentário, pode ser pelo chat, tá? Se eu não lembrar, de quanto deu essa área aí? Agora foi tudo. Ai, ai, ai. Só um pouquinho, que aqui com esse negócio é só apertar uma coisinha errada que já é muito sensível esse material. Vamos ver a última questão. Enquanto isso, vocês aí em casa, se estão... copiaram já os vértices daquele triângulo, é só calcular essa área conforme foi mostrado. Os elementos de uma matriz A e J 3x3 representam a quantidade de voos diários apenas de um país, diários apenas, e entre os aeroportos I de um país e os aeroportos J de outro país. Então, nós temos o primeiro número é o aeroporto, o segundo número é aeroporto do outro país. A respeito desses voos, sabe-se que quando J é 2, o número de voos é sempre o mesmo. Quando I é igual a J, o número de voos é sempre o mesmo. E quando I é igual a 3, o número de voos é sempre o mesmo. Temos A um diferente de 0 e determinante de A igual a 0. De acordo com as informações, é correto afirmar que o conjunto solução com as possibilidades de A1 é igual a... Como é que vocês fariam isso? Eu vou mostrar o seguinte, como é que ele faz para vocês aqui. Aqui mais uma vez o triângulo, para quem quiser copiar ainda os vértices e ainda não copiou, quiser fazer esse desafio para a próxima aula, que será na sexta-feira. Acho que deu, né? Se alguém quis copiar, já conseguiu. O que nosso amigo sugere é o seguinte, nós temos uma matriz 3x3. Então, nós vamos fazer ela desse jeito. Temos A11, A12, A13. Temos A21, A22 e A23. Temos A31, A32 e A33. Certo? E essa matriz nós vamos precisar chamar de valores A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cada matriz dessa. Tá? Aliás, não. Essa segunda parte não está certa porque os voos são os mesmos para cada valor. Então, nós vamos curtir aí, chamar voos de A, voos de B, voos de C. São 3 tipos de voo. Então, quando nós temos I igual a J, o número de voos é sempre o mesmo. Então, vamos chamar esses voos de A. A quantidade de voos para I igual a J. A quantidade de voos para J igual a 2 seria na segunda coluna
na segunda coluna, seu J é igual a 2, também os voos são os mesmos. Como já tem um aqui na segunda coluna, vai ser tudo A. Porque J, né, para J igual a 2, os voos são os mesmos. Então, como nós já temos A2, 2 igual a A, os outros terão que ser os mesmos também. Aí depois temos para I igual a 3, os voos também são os mesmos. Já temos 3 vezes aqui I, então aqui também vai ser A. Tudo vai ser A para I igual a 3, porque já tinha A no I igual a 3, então o último também vai ser. Faltou ainda para o que mesmo? Esses outros tipos de voo não estão escritos, né? Então a gente vai ter que usar B aqui, que é outro tipo de voo. Vamos ter que usar C aqui, que é outro tipo de voo, e D aqui, que é outro tipo de voo. A quantidade de voo. Porque não especifica a quantidade de voos para esse tipo de J e tipo de I. Certo? Então ficou essa brincadeira aí. A partir daí, nós temos que considerar que o determinante dessa matriz vai dar 0. Correto? Fazendo essa continha, veja se vocês conseguem em casa, aumentando 2 colunas, vocês vão chegar em A elevado ao cubo mais A quadrado vezes D mais ABC menos A quadrado B, depois menos A quadrado D e menos A quadrado C. Isso tudo vai ser igual a 0. Certo? E aí vocês precisam tentar resolver essa equação. Como? Olha só. O A é diferente de 0. Então, a gente pode agrupar tudo que tem A. Temos A ao cubo? Temos um A ao cubo aí. Olha só. Agrupando assim, primeiramente, com A cubo, depois ABC, depois A quadrado B, temos menos A quadrado B, temos menos A quadrado C, igual a 0. O que faltou? Alguma coisa se cancelou aqui? Não, né? A quadrado D. Cadê o A quadrado D? Bom, gente, essa aula não tinha planejado para hoje ainda. Eu vou precisar resolver essa questão com mais calma para vocês tentarem entender melhor, tá? Falo com vocês dessa questão também na próxima aula, porque o tempo já está terminando. E aqui no meu material, o A quadrado D desapareceu. E eu preciso saber por que ele desapareceu. Claro, porque aqui dá 0. Aham, desapareceu ali. E aí ficaram só esses, eu posso botar o A em evidência. Ficando A quadrado mais AB menos B quadrado menos C quadrado.
igual a zero. Agora sim. E aí eu preciso de mais espaço. Posso apagar a primeira parte? Aqui. É hoje. Fazendo isso aí agora, nós temos A igual a zero, ou A quadrado mais AB menos B quadrado menos C quadrado igual a zero. Aqui é AC, porque eu só botei um A em evidência, que é AB, e não tem quadrado. Menos AB. Vamos ver aqui também. Fica BC. Aqui também é errado. Vamos lá. Colocando A em evidência, aqui fica BC. Aqui fica AB e aqui fica AC. Menos AC igual a zero. Aqui ainda eu posso botar A em evidência multiplicando A menos C, mais B em evidência multiplicando A menos C menos A. Então eu posso botar menos. É um show de evidência aqui. Menos B que multiplica A menos C. Aí eu tenho A menos B que multiplica A menos C igual a zero. A menos B igual a zero, ou A menos C igual a zero. Então, A igual a B, ou A igual a C. Ou seja, o A11 é igual ao A21, ou o A11 é igual ao A13. Então, esses dois estão na letra A. De qualquer forma, na próxima aula, por favor, me ajudem a lembrar. A gente vai retomar isso aí desde o início e também fazendo o cálculo da matriz direitinho, fazendo o cálculo do determinante direitinho, mesmo porque para a gente poder lembrar dessas coisinhas, tá? Eu não havia planejado a aula até aqui, pensei que o trabalho da aula anterior ia nos ocupar até o fim, e aí eu preciso preparar isso de uma forma melhor para vocês entenderem melhor também, certo? Para sexta-feira a gente volta então um pouquinho para essa aula, para a gente não ficar perdido. E vamos ter mais conceitos na próxima aula, que será de matriz inversa e de sistemas lineares. Ficamos por aqui hoje. Amanhã temos aula de geometria, que é às 9h15 amanhã, né? Não se esqueçam. Beleza? Um abraço para vocês, até amanhã. Se cuidem. Tchau. Beijão para vocês. Valeu, professor. Tchau, professor. Valeu, valeu, valeu. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Valeu, um abraço. Tchau.